É, boa tarde aí, pessoal. Então vamos para a nossa segunda aula aí da UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização. Na aula passada, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aí com vocês, sobre os tipos de compressores, né? Classificação, aí eu falei da classificação conforme o acionamento, conforme a disposição, agora conforme o acionamento mecânico, né? Então, basicamente aí é o alternativo, né? O rotativo, o scroll, né? Deixa eu tá dando um errinho aqui, pessoal. Então é o de palhetas, né? O rotativo de palhetas, o caracol, o parafuso, né? Aquilo que eu falei que é o único dentre esses todos que ele aceita, né? Vamos dizer assim, ele tolera, de certa forma, o fluido refrigerante no estado líquido, ou seja, ele não estraga, ou seja, ele tem robustez suficiente para comprimir o fluido no seu estado líquido. E o compressor centrífugo, muito parecido com a turbina. Aí o outro componente, né, pessoal, que faz parte aí dos quatro componentes básicos do sistema são os condensadores, né? Então ali é o seguinte, pessoal, comprimiu, né? Então meu fluido pegou o meu fluido refrigerante comprimiu, ou seja, elevou uma alta pressão e temperatura, ou seja, minha temperatura ficou alta e com alta pressão, e o calor que já foi absorvido do evaporador, então já adicionou um pouco mais de calor. Então, esse calor contido no fluido como vapor tem que ser então expulso pelo condensador. Então, do condensador ele vai ser responsável por essa assim, rejeição do calor, né? E o condensador, então, ele pode ser de dois tipos, por convecção natural e por convecção forçada. Por convecção natural, ele tem mais ou menos esse estilo, né? Então ele tem que ter uma grande área de troca de calor, né? Aletas. Por quê? É, porque eu preciso de uma área de contato grande, porque eu vou precisar principalmente de correntes de ar, né? Então eu preciso de uma corrente de ar de forma natural que vai passar aqui nesse condensador, ele vai trocar o calor com o meio. Então, esse calor vai ser jogado para fora, né? Então, ele precisa desse ar para ele poder, como diz, captar esse ar quente. Tanto, né, que a recomendação dos fabricantes, principalmente de refrigerador, é o que é? Manter uma certa distância, principalmente da parede, da parte de trás e dos lados, para justamente conseguir ter o mínimo ali de circulação de ar natural. Então, naturalmente, eu preciso de uma área grande, né? Por isso que o condensador de um refrigerador tem essa área tão grande, né, e com muitas aletas, para poder realmente conseguir trocar de forma eficiente, né, termicamente ali a troca de calor. E o outro, pessoal, é por convecção forçada. Forçada é o que que é? Eu vou ter um ventilador, esse ventilador, então, ele vai induzir o fluxo de ar, ou seja, ele vai forçar o fluxo de ar, só um minutinho. Ele vai forçar o fluxo de ar, né? Um sentido. O pessoal, deixa eu só dar uma. Então, o barulho está interferindo, só um minutinho. Bom, aí no caso aí, pessoal, ele induz, né, um fluxo de ar, né, uma vazão de metro cúbico por hora, e esse fluxo de ar forçado, ou seja, ele vai aumentar, né, ele vai aumentar a velocidade do ar e vai induzir esse fluxo, ou seja, ele vai forçar um caminho por onde esse ar vai passar. E onde esse ar vai passar, vai fazer justamente onde vai trocar o calor. Isso, de certa forma, vai melhorar a troca de calor, né, entre o fluido que está contido no tubo e o ar que está do lado de fora. E, consequentemente, eu vou diminuir de forma substancial o tamanho do meu trocador de calor. Então, vocês podem ver que um condensador, quando tem um ventilador ou um evaporador, o tamanho dele é bem menor, não precisa de uma área grande, até porque não há necessidade, visto que o próprio fluxo de ar induz isso.
O outro dispositivo que a gente tem, né, pessoal? Então a gente viu o compressor, o condensador, agora a gente vai passar pelo dispositivo de expansão. Então, ok, passei então o meu fluido no condensador, ele agora está como líquido, né? Ou seja, ele transformou o seu estado, passou de vapor de alta pressão agora para líquido de alta pressão, e ele condensa ao mesmo tempo, ele vai dar uma resfriada, ou seja, ele vai diminuir a sua temperatura. Então, ele vai virar um líquido saturado, de preferência, ele vai deslocar lá, depois a gente vai falar sobre a parte termodinâmica, lá na outra C específica, ele vai subresfriar, ou seja, ele vai diminuir ao máximo sua temperatura. Essa diminuição de temperatura, ela tem um porquê, para eu poder conseguir trocar o máximo de calor no evaporador, onde eu consigo evaporar a maior quantidade possível de fluido refrigerante. E o dispositivo de expansão, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele vai então aumentar o diâmetro, né, para justamente diminuir a pressão. É esse momento, então, que tem a transição da linha de alta pressão para a linha de baixa pressão, né, ou chamada linha de baixa. Vão ter alguns meios, né, alguns dispositivos para realizar essa operação. Ele pode ser feito de forma eletrônica, né, um híbrido ou puramente mecânico. É, Antigamente se usava o filtro, né, o tubo capilar, que é um tubo bem fininho. Hoje, né, por questão de eficiência energética e por melhorar o controle, a gente utiliza a válvula eletrônica. Essa válvula eletrônica ele vai utilizar um sistema eletrônico por um sensor. Esse sensor ele vai medir a temperatura de saída do fluido refrigerante, né? Ou seja, ele vai medir a temperatura. Se ela está numa temperatura muito baixa, então ele vai abrir. Se ele vê que está um pouco quente, ou seja, ele está com a temperatura um pouco mais alta, ele vai diminuir, justamente para restringir o fluxo de refrigerante que vai lá para o evaporador. E, e essa válvula, pessoal, indiretamente, ela é também responsável, por assim dizer, pelo superaquecimento do fluido refrigerante antes dele chegar lá no compressor, porque é aqui que ele vai dosar a vazão de fluido refrigerante que vai passar no evaporador, fazendo com que ele evapore todo o seu conteúdo, e além dele evaporar, que ele ainda evapore todo o conteúdo e que não tenha nenhum resquício de líquido, ou seja, vai passar, de certa forma, ali o controle de fluxo de fluido refrigerante vai fazer com que ele superaqueça também, de forma que eu garanta que não tenha nenhum resquício de líquido no meu fluido, que a gente sabe que resquício de fluido é problema, né? A gente sabe que o compressor ele não é feito para isso, né? Ele não pode succionar fluido no estado líquido. Então, de certa forma, ele também é responsável por essa passagem, né? Você fala, bom, mas o dispositivo de expansão, ele ainda é responsável? Sim, a gente tem que pensar que o sistema é interligado, pessoal. Então, é um efeito meio cascata mesmo. A gente tem que pensar em todos né, em todas essas, né, em todo o caminho. Eu não sei se o pessoal quer falar aí, Júnior, Ana Kelly, vocês querem perguntar alguma coisa? Pode falar. Júnior, Ana Kelly, você quer perguntar, Ana Kelly? Não? Então, qualquer coisa é só falar aí, pessoal. Me apertou sem querer aí, não tem problema. Então, continuando, né, ele vai fazer esse ajuste de vazão. Então, essa vazão é pela abertura ou fechamento da válvula. E também pode ser pelos capilares, né, onde a pressão é reduzida para aumentar justamente a perda de carga. Aumentar a perda de carga, o que que é? Aumentar o atrito do fluido na tubulação, o escoamento do fluido na tubulação. Aumentar esse escoamento do fluido vai fazer com que aumente o atrito. Aumentar esse atrito, consequentemente, é perda de carga, eu aumento a diferença de pressão. Essa diferença na pressão vai reduzir a pressão do fluido, que é justamente o que eu quero, a intenção do dispositivo de expansão. Passou o dispositivo de expansão, pessoal, então agora o meu fluido chega ao evaporador.
né? Então, nesse processo do evaporador, agora o meu fluido que está com uma temperatura baixa, ele está frio, eu preciso passar por ele para ele climatizar o ambiente, ou seja, aquele frio que está contido, ele vai ser jogado para fora. E aquele ar quente, ele vai ser absorvido pelo fluido, o fluido então vai pegar esse frio e jogar ali, né? Ele vai passar para o ar, climatizando o ambiente. E aquele calor vai ser absorvido pelo fluido refrigerante, que por sua vez agora ele vai passar por uma nova transformação de estado. Ele vai passar de líquido para vapor, por isso que é o nome de evaporador. Então, quando a gente fala de evaporador e condensador, quer dizer o quê? São ações que estão correndo no meu fluido refrigerante, né? Por isso fala, evaporador é porque está evaporando o fluido refrigerante. Condensador porque está condensando o fluido refrigerante. Bom, e a gente tem dois tipos de evaporadores, pessoal. A gente tem os de placas, né? Que é aqueles utilizados em refrigeradores, né? Então, aquela parede que você vê, principalmente ali um caminho, parecendo uma placa de circuito impresso, aquele caminho, na verdade, são duas placas que se colam ali, né? E aquele oco que tem entre eles é tipo um tubo, né? Tipo um tubo ali que vai passar o fluido. Então, ali onde vai ser o fluido refrigerante, vai passar onde ele retira o calor, no caso do alimento, né? Para poder refrigerar, né? Refrigerar, né? No caso ali, conservar o alimento. Já no, já no sistema de refrigeração, no sistema de climatização, no nosso ar-condicionado, geralmente é um ventiladorzinho que, por sua vez, então, vai induzir um fluxo, vai induzir então um vácuo que vai captar o ar de cima, né? Captar o ar quente, e esse ar quente vai passar ali. Ao ter contato com o evaporador, ele vai climatizar, ou seja, ele vai esfriar o ar. E esse evaporador, então, o evaporador ali vai evaporar justamente o meu fluido refrigerante. Vai passar, então, de líquido para vapor. Ele vai passar de certa forma o ideal, né, claro, é que todo o conteúdo de fluido refrigerante que passa pelo evaporador troque calor, ou seja, ele evapore totalmente, de preferência não tenha resquício de líquido, para que justamente quando ele passar lá no compressor, ele não tenha estado líquido. Ou seja, ele vai ser saturado, mas ele tem que superaquecer. Superaquecer de certa forma que ele não fique líquido para chegar é, lá no compressor. Claro, a gente vai ter algumas formas ali, algumas soluções para evitar, por exemplo, que eu garanta né, de certa forma que o líquido não chegue ao compressor. Eu posso utilizar, por exemplo, um tanque acumulador de líquido, né, alguns recursos, isso eu vou falar para vocês mais na frente. Certo, pessoal? Então vamos continuar aí. Bom, pessoal, então, quando eu falei do fluido refrigerante, claro, né, é justamente o fluido que vai fazer essa troca de calor, né? Então, para cada sistema ali, né, dependendo das pressões, eu preciso determinar então qual que é o melhor fluido. E a partir do fluido também, aí sim eu tenho que selecionar o melhor lubrificante, né? Porque eu não posso fazer com que o lubrificante e o fluido refrigerante eles reajam entre si. Porque se eles forem, por exemplo, eles terem essa chamada afinidade química, ou seja, eles se reagirem ali, o que que acontece? Quando reagem dois produtos, né, o que é a reação química? São dois reagentes formam um produto, ou seja, são dois elementos químicos, vão se misturar, reagir, aí forma lá um produto, vai vir um terceiro elemento químico. Esse terceiro elemento químico, pessoal, aí ele não é nem fluido refrigerante e nem compressor, ou seja, ele não vai nem climatizar ou refrigerar e não e o óleo que é responsável pela lubrificação do compressor não vai ter problema. Então ele não vai proteger o compressor, não vai proteger os componentes móveis. Então por isso que eu preciso, antes de selecionar o lubrificante, eu preciso saber qual que é meu fluido de trabalho. A partir da escolha do fluido refrigerante, aí sim eu posso determinar o meu fluido, meu óleo lubrificante o mais adequado.
Bom, então, né, como eu falei, o fluido refrigerante, ele vai ser justamente o fluido de trabalho. Ele vai transportar energia térmica, onde vai absorver e liberar o calor durante o ciclo. Então, ele é escolhido de acordo com a aplicação desejada e pode ser formado, então, por composto de dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, ele tem uma boa aplicação, né? Ele tem uma boa questão aí de calor, né? Então, ele tem um bom potencial frigorífico. Só que ele tem um problema, né? O dióxido de carbono, ele, para ele ter essa eficiência, ele tem que trabalhar sob pressão. Então, todo o meu sistema é em altíssima pressão. Então, eu tenho que fazer o sistema, então, onde monitora essa pressão, principalmente o controle, para não ter problema, principalmente de segurança. A amônia, né? A amônia também é um dos mais utilizados, porque por mais que a tecnologia avance aí, né, na descoberta de novos fluidos, mas ainda não se tem um que substitua a altura a amônia. Porque a amônia, né, pessoal, ela tem uma ótima capacidade frigorífica, né? Então, principalmente para grandes portes, né? Geralmente da área industrial mesmo, das grandes câmaras frigoríficas. Então, a questão da amônia, pessoal, tem que ser um sistema extremamente robusto, eficiente e extremamente seguro. Então, o sistema de segurança ali, né, tem que ser muito eficaz, porque qualquer indício de vazamento, por menor que seja, tem que ser disparado alarme para poder fazer evacuação de local, né, e poder dispersar e ter as devidas providências. Eu não sei se algum de vocês já viram aí, teve um acidente com pouco tempo aí, acho que foi ano retrasado, em 23, um acidente lá na BRF, na Brasil Foods, na unidade Rio Verde, aqui no estado de Goiás. Acho que infelizmente, acho que Acho que dois ou três, infelizmente, perderam a vida. Não sei, um chegou a sobreviver. Foram quatro envolvidos. Eu sei que dois ou três ali, infelizmente, não teve a mesma sorte. Porque, né, pessoal, a amônia é extremamente tóxica, né? Então, ela não tem cheiro, né? Então, você respirar ou ela penetrar na sua pele, dependendo da sua concentração, ela é fatal. Até quando vai fazer intervenção em lugar que tem amônia vazada, tem que se usar uma vestimenta muito, muito semelhante àquelas que são utilizadas, por exemplo, em usinas nucleares, como se fosse uma roupa de proteção total, totalmente vedada, para não entrar nenhuma, como diz, nenhum resquício de amônia no corpo, porque pode ser fatal, ainda mais onde tem ali um vazamento, onde tem um vazamento, fatalmente tem uma alta concentração ali do produto. E isso tem que ser, né, aí no caso da BRF lá, foi um vazamento de amônia. Infelizmente, foi um problema no sistema de bombeamento de amônia, vazou. Acho que estourou a tubulação, assim, a tubulação danificou e teve um vazamento. Aí foi, felizmente, isso veio acontecer. Além disso, a gente tem também o dióxido de enxofre, o cloreto de metil e os hidrocarbonetos. Hoje está muito utilizando os hidrocarbonetos, né, que é o butano, o pentano, né? Aí, no caso, são os fluidos inflamáveis. Eles são, de certa forma, ali, inofensivos, principalmente para a camada de ozônio, porém, eles são inflamáveis. E também tem que ter um certo cuidado na hora de fazer a manipulação desses fluidos refrigerantes. Com relação às suas características, pessoal, o fluido refrigerante, como característica desejável, eles não devem ser inflamáveis, né, tóxicos e corrosivos. Tem que ser inertes quimicamente e inoduros, a fim de que os riscos à segurança e ao meio ambiente sejam reduzidos em caso de vazamento. Só que, pessoal, a gente sabe que é difícil, praticamente é impossível, de ter um fluido refrigerante que seja ao mesmo tempo não inflamável, não tóxico, não corrosivo, que seja inerte quimicamente e inodoro. É praticamente impossível. Esse aqui é o chamado fluido perfeito. Infelizmente não tem, pessoal. Ou ele vai ter um problema ali ele vai ter um problema de inflamabilidade, ou ele vai ser tóxico, vai ser corrosivo, não tem, ele vai ter uma sua vantagem e desvantagem. Não tem como. Aí você tem que saber trabalhar, né, como diz, usar o fluido ali a seu favor, né? Como diz, pegar o melhor dele, né, o que ele tem de oferecer, e você fazendo isso de um ponto de vista de segurança, justamente atacando seus pontos fracos, né?
de forma que você trabalhe com segurança, sabendo os riscos também. Então, pessoal, os fluidos, né? Como a gente viu, não tem para atender as inúmeras aplicações, a gente vai ter os diferentes tipos de refrigerantes que vão ser divididos então em primários e secundários. Os fluidos primários, eles mudam de fase do ciclo de refrigeração. É praticamente esse sistema nosso residencial de compressão a vapor é o caso clássico. Já os fluidos secundários não trocam de fase, aí são sistemas maiores que a gente utiliza ali um fluido ali no caso que não troca de fase, no caso é a água, né? São sistemas ali de chiller, o self-contained ali, a gente vai utilizar a água como fluido. E para diferenciar então os tipos de refrigerante que a gente tem presente no mercado, a gente vai utilizar um chamado código alfanumérico, onde eles vão ter 4 dígitos, um R, depois 3 dígitos, onde esses 4 dígitos representam a composição química do fluido, que é alfabético, e os outros ali indica, por exemplo, qual que é a família do fluido. Então, iniciando por esse código alfabético, a gente vai ter então os CFCs, que é o clorofluorcarbono, e o HCFC. Todos eles têm cloro em sua composição. Então, eles perceberam, pessoal, que esses dois tipos aqui, ó, o CFC e o HCFC, eles são extremamente prejudiciais para a camada de ozônio. Então, através de estudos, eles viram que esses gases, né, eles prejudicam, eles destroem a camada de ozônio. Então, foi no protocolo, por exemplo, de Montreal, que teve lá o processo de retirada desse fluido refrigerante do mercado. E mesmo, então, hoje você não vê mais nenhum tipo de sistema, seja ele de climatização, refrigeração, que tem esse gás, né? E os que já têm, né, os que já não forem utilizados, os que ainda estão em funcionamento, eles têm até 2030 para poder fazer, então, essa troca, né? O chamado retrofit. Então, o código alfanumérico, falei da parte alfabética, a parte numérica... Oh, perdão, pessoal, não falei do resto. Espera aí. Os outros, então, são os HFCs, que é o hidrogênio, flúor e carbono. Ele é inofensivo à camada de ozônio, porém ele tem uma alta ofensividade de efeito estufa, assim como os HCs, que são os hidrocarbonetos, que no caso eles aqui são inflamáveis, né? A gente sabe que são, dependendo do número de carbono, eles estão no estado gasoso, líquido e sólido. No caso ali, menor quantidade de carbono, ele é gás, né? Então eles são gases inflamáveis. Bom, então, pessoal, a numeração que a gente tem representa a composição, né, do fluido, e os três dígitos vai definir qual é a substância, né, a substância de origem do fluido. Então, por exemplo, se é 2 dígitos lá 00, é os chamados derivados do metano. Se é com 100, é derivados do etano. Se são por 200, né, 200 alguma coisa, são os derivados de propano. Se são os 300, derivados de butano. 400 quer dizer que são as misturas não azeotrópicas, ou seja, são misturas de 2 ou mais elementos, né, que não se combinam, ou seja, eles não se misturam ali entre si e evaporam em temperaturas e pressões diferentes. Isso é justamente para melhorar a questão de pressão e temperatura, para conseguir ter o melhor potencial frigorífico. Já o 500 é as misturas azeotrópicas, que são mistura de 2 ou mais elementos que também não se combinam, mas vão se evaporar em temperaturas e pressões constantes. Isso é para também, de uma certa forma, melhorar a eficiência de troca de calor, né? A gente sabe que a mudança de fase, se ela for feita principalmente a acreção constante, né, que é o calor de mudança de fase, eu consigo uma maior quantidade de troca de calor possível, né? Então, claro, cada um vai ter suas vantagens e desvantagens. E os 600, pessoal, para os compostos orgânicos. Tem o 717, é a amônia, e tem outro que é o CO2, eu não me lembro qual é. E aqui tem os fluidos refrigerantes mais utilizados aí no mercado. Então a gente tem aí o R12 e o R22, que são os CFCs e o HCFCs. Eles têm um bom potencial frigorífico, porém eles têm esse problema de atacar a camada de ozônio. Por isso eles são obrigados hoje a fazer um retrofit.
Esse HCFC R141B, até um tempo atrás, pessoal, ele era muito aplicado como um gás de limpeza, ou seja, utilizava esse fluido refrigerante para fazer limpeza no circuito, porque ele era bom principalmente para remover umidade, resquício de óleo e partícula sólida, que é justamente aquilo que eu preciso retirar, eu também chamados gases incondensáveis que tem presentes no meu sistema. Bom, então para isso, aí foi descoberto que esse gás ele também tem de certa forma, ele agride a camada de ozônio e também de efeito estufa. Também foi um senso aí que não se utilizem mais esse tipo de fluido para fazer limpeza. Apenas, então, nitrogênio, o uso do vácuo para poder fazer a limpeza no sistema. O outro que a gente tem, pessoal, é o 401A. Ele é utilizado na refrigeração residencial e comercial e ele também é um bom retrofit para o R12. O HCFC 407C, ele também é um bom retrofit agora para o R22. Se o 401 é para o 12, 407 para o R22. O R134, ele é muito aplicado na refrigeração automotiva, residencial e comercial, também é uma boa alternativa aos HCFCs R12 e R22. O 404A, ele é utilizado tanto na refrigeração residencial, comercial e industrial, e também um bom retrofit aí para o CFC 502. O 410A, ele é muito aplicado também na refrigeração residencial e comercial, e um bom retrofit para o R22. O R417, ele é utilizado em ar-condicionado com capacidade inferior a 5 toneladas de refrigerante e no processo de retrofit para o CFC R22. Então, já é utilizado por um porte um pouco maior ali, de potencial frigorífico maior, acima um pouco aí de 5 toneladas, e bom retrofit para o R22. E o 437, muito utilizado também nos ar-condicionados automotivos, para o sistema de refrigeração doméstico, comercial e industrial. E também, pessoal, a Dupont, né, que é um dos principais fabricantes de fluido refrigerante, eles fizeram então uma espécie ali de relação ali de cores, né, entre os diferentes fluidos refrigerantes. Então, pelo cilindro, pelo menos pela cor, você consegue reconhecer de qual fluido se trata. Então, por exemplo, o R134 é azul, o 413 é verde, assim como o R3B. O R22 é laranja, 407 é roxo, 410A é rosa, 404 é um vermelho. E o amônia é um azul mais claro, né? Então, cada um ali vai ter uma cor. Só pela cor você consegue identificar. Claro, também vai ter, né, toda a questão ali de cuidados de operação e também uma etiquetagem, né, que identifica. Bom, pessoal, então quando eu falei não, por exemplo, ali, escolhi o meu fluido, né, qual o trabalho, qual o fluido de trabalho, então agora eu consigo, por exemplo, determinar qual que é o lubrificante, né? Então, o óleo lubrificante, a função dele ali é somente no compressor, né, que o meu compressor é um componente mecânico, tá, tem partes móveis que estão em atrito, e ele é justamente para poder criar uma película que protege essas partes móveis, justamente para aumentar a sua vida útil. E esses lubrificantes têm que ser compatível com o fluido refrigerante, justamente para que eles não reajam, ou seja, ele não pode, né, ele tem que cumprir sua função de proteger e não pode reagir com fluido refrigerante. Né? Isso porque, como eu falei, se eles reagirem, eles formam, então, eles têm uma características que são alteradas, então prejudica desempenho, eficiência e também integridade. Então, para escolher corretamente o óleo, pessoal, eu vou ter que olhar algumas características físico-químicas dele. Então, o primeiro aqui que é a viscosidade. A viscosidade é a resistência ao escoamento apresentada pelo lubrificante, né? É a facilidade com que ele escoa ou não. Isso depende muito de características químicas, né? Então, vamos supor ali a água, a composição dela é H2O. Em tese ali, a atração entre as moléculas de água, ela é, vamos dizer assim, menor, né? Então, elas não são traídas tanto umas com as outras. Então, para escoar fica mais fácil. O óleo,
O óleo ele tem uma composição química maior ali, uma cadeia maior, e tem mais atração entre suas moléculas. Isso faz com que elas se sintam mais atraídas umas com as outras, e com isso, essa atração maior, eu dificulto o escoamento dela enquanto um fluido, né? Então ela fica mais difícil de escoar. Então a viscosidade é justamente essa capacidade de escoar, né? A resistência ao escoamento. E essa viscosidade, pessoal, então ela tem que ser numa medida tal que ela consiga, ao mesmo tempo, escoar, né, fluir dentro da câmara de compressão, né, para proteger os componentes, né, proteger os componentes mecânicos, e também com relação à temperatura, porque uma coisa que influi bastante na viscosidade é a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, quanto maior, mais eu diminuo a viscosidade, ou seja, menos viscoso é o meu fluido e com menos propriedades de proteção ele consegue ter. Então, esse é ruim. A gente tem que lembrar também que o compressor, ao mesmo tempo que ele está comprimindo, diminuindo o volume, ele gera um atrito e também aumenta a temperatura, porque ele está aumentando pressão e temperatura do fluido. Logo, então, ele também tem que ser, né, ele tem que trabalhar com uma alta faixa de viscosidade e de temperatura. A gente tem que pensar nisso aí também. Então, por exemplo, se o meu óleo não trabalha numa faixa de temperatura tal, no qual o meu compressor com fluido está sujeito ali, opa, então ele não vai ser um bom lubrificante. Eu vou ter que trocar ali. Bom, outra característica, pessoal, é a lubricidade. Então, a lubricidade é a capacidade do óleo de proteger as superfícies metálicas. Ela garante justamente que haverá uma película de óleo entre a superfície dos dois metais para proteger do desgaste. É justamente essa capacidade de proteção de atrito mecânico, né? Então ele tem que ser capaz disso, superando então as diferenças, né? Perdão, de tanto pressão e temperatura. A estabilidade química, né, pessoal? Então é a capacidade do lubrificante manter suas propriedades ao longo do tempo do trabalho, então sem que haja reações químicas que possam então produzir substâncias danosas ao sistema. Então, a estabilidade química, né, pessoal, justamente dele não se reagir principalmente com pressões e grandes temperaturas, para ele então poder manter suas características, principalmente físico-químicas, para proteger o meu compressor, né? Ele não se misturar ao fluido, com isso ele consiga, né, fazer sua função, proteger o compressor. A resistência dielétrica, né, pessoal? Então, ela é a resistividade que oferece ao fluxo de corrente elétrica, evitando que ele conduza eletricidade, provocando curtos elétricos. Então, a gente sabe, né, pessoal, que esse atrito, né, atrito metal-metal, pode gerar ali uma espécie de estática. Dependendo do nível de temperatura e de pressão, pode ser que gere ali, dependendo do atrito, uma espécie de fagulha, uma espécie de faísca mesmo. Então, para evitar que ele, como diz, essa faísca, nessa corrente de curto, ele vá principalmente na parte elétrica do compressor, que esses compressores, principalmente os herméticos, ele tem uma parte elétrica de acionamento, então fica bem exposto. O meu lubrificante ele tem que ser capaz de isolar eletricamente. Então, ele não pode se romper, ou seja, ele não pode virar uma espécie de ponte. Então, ele tem que isolar o sistema. É um exemplo também, pessoal, para vocês entenderem também, é o transformador que a gente tem na rua, né? O transformador ele faz ali no pote, ele pega o sinal de alta tensão ali, que é uma alta voltagem, e o transformador ele vai diminuir a tensão, né? Por exemplo, a tensão de rua ali, que é os 220 volts, né? Então, para isso, ele vai ter um núcleo ferromagnético com enrolamento de bobina, né? E nesse núcleo ferromagnético com a bobina enrolada ali, com os fios, ele vai ser envolto ali por um óleo. Esse óleo, claro, esse óleo não pode reagir à parte elétrica, ele tem que fazer só o seu trabalho e ao mesmo tempo ele tem que evitar, né, que ali essa alta voltagem, essa corrente que gera ali não gere um curto-circuito. Tem que ser uma espécie de protetor mesmo, uma espécie de isolante. Isso que chama de resistência dielétrica. Ele tem que evitar isso, né? Então ele vira uma espécie de isolante, forma um óleo isolante elétrico, para evitar justamente que ele vá
principalmente para os componentes elétricos, no caso do compressor, provocando esses curtos-circuitos. Bom, pessoal, e o óleo lubrificante, né, perdão, o ponto de fluidez, né, o que que é o ponto de fluidez também? Outra característica físico-química do meu óleo. Ele é uma temperatura, né, na qual o meu óleo impede significativamente o fluxo do fluido refrigerante. Só ver. É, se o óleo então estiver abaixo do ponto de fluidez, ele vai impedir significativamente o fluxo do fluido refrigerante. Então, é principalmente na temperatura extrema baixa. É um frio tal, né, pessoal, que o meu é uma temperatura abaixo que o meu fluido, meu óleo lubrificante, ele vai começar a se solidificar, ou seja, ele vai fluir tudo na viscosidade, em todas as características. Ele vira uma espécie de sólido ali, uma espécie de borra que ele não vai fazer ele não vai nem lubrificar, não vai fazer nada. Ainda vai ser uma espécie de obstáculo para o compressor, né? No caso, para o pistão ali ou qualquer outro movimento no compressor. Isso é o ponto de fluidez. Então é uma temperatura muito baixa. Isso também tem que, né, na hora de escolher o óleo ou na operação, né, principalmente ali, se o meu vapor não está aquecido o suficiente, se ainda está com a temperatura baixa, de tal forma que ele influencie, por exemplo, no ponto de fluidez do meu óleo. Então, né, o ponto de fluidez ele tem que ser bem abaixo da menor temperatura que é alcançada pelo sistema no evaporador. Então, por exemplo, o meu evaporador trabalha minha linha baixa trabalha, por exemplo, a menos 5 graus. Então, meu óleo lubrificante, mesmo que lá no compressor ele trabalhe com uma temperatura mais alta, ele tem que ter um ponto de fluidez bem abaixo de 5 graus para evitar esse problema, né? Então, por isso que a gente sempre baliza ali na menor temperatura de operação. Sempre a menor temperatura de evaporação, a menor temperatura encontra-se justamente na evaporação ali, né? Então, geralmente ali é menos 5, menos 10 na evaporação e 40, 35, 40 lá na condensação, né? Bom, e o outro aí, pessoal, é a miscibilidade. O que que é a miscibilidade? É a capacidade do meu óleo e do refrigerante se misturarem, né? Como eu falei, eles podem até se misturar ali, mas não podem reagir um com o outro, né? Porque, por exemplo, ao misturar, né, claro, né, pode ter uma mistura, só que essa mistura vai chegar numa parte ali, por exemplo, da válvula de descarga. Aí, antes dele seguir para o fluido, seguir para o seu caminho, para o condensador, eu vou passar por um momento que vou separar esse óleo do fluido. Então, como meu fluido refrigerante ele está como vapor, em tese, então, né, fisicamente ele está menos denso. Então, como ele está com vapor, ele é mais leve, então ele tende a subir. Como o óleo ele é líquido, mais pesado, ele é mais denso. Então, ele tende a descer. Eu posso utilizar uma espécie de filtragem em que eu consiga reter o óleo e o fluido, então, se separe do óleo, o fluido siga seu caminho e o meu óleo volte por compressor para ele fazer sua função primária, né? Então, claro, todo projeto, pessoal, ele vai ter ali uma tolerância de parte por milhão. Pode ser que no momento você pode querer pegar uma amostra de fluido refrigerante lá no condensador. Vai ter lá né, mesmo que seja microscopicamente ali, um pouco de óleo. Vai ser normal. Isso aí é feito de tipo, que como diz, não tem um sistema 100% perfeito, vai ter essa separação total. Então a partezinha é tolerável, que não pode ir de forma muito grande, porque se for muito óleo lá, primeira coisa, você vai desfalcar o compressor, ou seja, ele já vai perder a capacidade de lubrificação, vai ficar sujeito a atrito. E outra coisa é que esse óleo vai trabalhar como uma espécie de isolante, né? Assim como a umidade presente, o óleo também em demasia presente também é ruim para o sistema. Certo, pessoal? Era isso aqui que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Tudo certo, pessoal?
Bom, pessoal, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Aí na próxima aula, eu já até a gente já falou com a Shirlane, pessoal. Na semana que vem eu vou passar por uma capacitação. Aí a nossa última aula eu vou falar do retrofit, eu vou deixar essa aula gravada, certo? Aí depois, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, principalmente com relação ali à atividade, que eu falei que a atividade vocês vão fazer um retrofit, vocês podem estar se antecipando ou quiserem esperar a aula presencial para poderem desenvolver a atividade, fica a critério de vocês. Se tiverem alguma dificuldade, pessoal, me fala, certinho? Estou aqui para ajudar vocês, contem comigo aí, tá bom? Fale ali pela plataforma, né? Pode ser também pela monitora Angélica, certo? Que ela repassa também ali a dificuldade ou dúvida que vocês tiverem para mim, tá bom? Entre em contato conosco, pessoal. A gente está aí para poder ajudar vocês, se for necessário, que for possível, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Vou desejar então a todos aí nós aqui uma boa noite, né? Para vocês aí uma boa tarde. E pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Até a Tchau, próxima, pessoal. professor. Obrigado pela aula. Não, tchau, tchau, obrigado. Eu que agradeço aí, pessoal. Agradeço vocês estarem assistindo aí, prestigiando aí. Ok, né? Muito obrigado. Até lá, pessoal.